Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Vejam comigo, esse irmão aí, ele se chama Paulo Cordeiro, ele é cidadão espanhol, esse irmão. E veja bem, ele foi contar para as pessoas o que Deus mostrou a ele há 4 dias atrás, e as pessoas zombaram dele, e ele voltou triste para casa e gravou esse vídeo, e nesse vídeo ele conta tudo o que Deus mostrou a ele, irmãos. Veja que forte. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus vos abençoe. Eu sou um cidadão português, eu moro aqui em São Miguel, que é um conjunto de 9 ilhas que pertence a Portugal. Nós, para irmos para o meu país, que é Portugal, são 2 horas de avião. As nossas ilhas estão situadas no meio do Oceano Atlântico e eu moro na ilha de São Miguel, que é a maior. Olha, com muita tristeza, eu vim vos falar de mais umas visões que o Senhor me mostrou e a tristeza também, porque ontem eu fui zombado, fui alvo de zombaria, gargalhadas. Quando eu falei ao povo daqui da minha ilha, eles zombaram, riam-se. Falei do tsunami, desde o primeiro vídeo que eu fiz dos anjos em prontidão, falei das visões que eu tenho tido. Eles zombavam, riam-se, uns falavam assim, isso vai acontecer para 2040, não sei, a zombar. Olha, eu vim para casa, eu calei-me, vim para casa triste. De madrugada estive orando e eu acordei, não fiquei muito bem das zombarias que eu levei, mas olha, paciência, Deus está vendo tudo, não é assim? E esta manhã o Senhor me mostrou uma guerra no mundo espiritual, os anjos do bem contra o mal. Depois dessa outra visão, Jesus parado e estava assim parado assim, e os espíritos imundos queriam avançar e Jesus estava a dar ordem parado. Eu penso que isto é uma oportunidade e Jesus estava previando por um breve tempo até as pessoas se converteram. Eu penso que é isto. Jesus estava parado assim e os espíritos imundos queriam avançar e Jesus não deixava. Eu depois de um momento dava-se uma visão de uma porta tão grande, uma porta grande, estava a entrar muitas almas, e a porta estava-se a fechar devagar assim, estava-se a fechar, e cada vez entrava menos almas. Quando a porta se fechou, as pessoas batiam na porta e caíam para trás. Depois as pessoas estavam a fechar a porta para entrar e já não entrava. Olha, foi tão forte que eu vi a porta se fechar devagar. E isto é a porta da graça, meus irmãos. Isto é a porta da graça, está-se a fechar. Quando a porta se fechou, as pessoas já não entravam. Isto quer dizer também que Jesus está a dar uma grande oportunidade. Quando a porta se fechar, vai ser como o tempo de Noé, como a arca de Noé. Eles zombaram. Noé levou 120 anos a avisar. Quando Jesus fechou a porta da arca, já ninguém entrou. É o que está-se a dar hoje em dia. As pessoas também, eu falei das pessoas que elas estavam a zombar, que eu falei disto tudo que vai acontecer. Depois dessa porta, vou-vos falar da outra. Apareceu Jesus assim no trono e estavam muitas assim, pessoas ajoelhadas. Mas eu via de modo escuro, elas ajoelhadas no chão. Eu não sei o que é que significa. Estavam ajoelhadas perante o trono. Isto é tão forte. Se os meus irmãos puderem me ajudar, o que é que significa? Eu via assim escuro, assim, pessoas assim, estavam escuras, ajoelhadas no chão. Eu não sei o que é que significa, mas eu vi assim Jesus no trono. Do momento que eu vi Jesus, foi tão impactante que eu vi Jesus de barba assim, de bigode. Depois começou-se a disparar a imagem, depois a visão, acabou a visão. Depois desta visão, deu-se novamente a visão dos tsunamis, aqui na minha costa sul, dos tsunamis. Mas antes de dar essa visão dos tsunamis, eu vi muitos asteroides assim, a visão, depois o Senhor parou a visão, e a visão assim, parece na tela de um filme assim, virava, e havia os asteroides por toda a parte. E depois desta visão dos asteroides, eu estava a ser levado com uma velocidade enorme pelo céu. Mas eu estava a ver se eu a ser levado a uma velocidade
pelo meio das estrelas, tão rápido, tão rápido, tão rápido. Ou depois desta visão, desse uma visão com muitas tropas, isso, olha, o Senhor está a falar outra vez de novo, das visões que eu tenho tido, que eu vos falei também do último vídeo, que foi dos tsunamis e das tropas. O Senhor me mostrou novamente, meus irmãos, novamente, milhares de tropas alinhadas, tão bem alinhadas, batalhões alinhados. Eles estavam com milhares de capacetes, com mochilas, estavam bem alinhados. Ou depois de eu ver as tropas alinhadas, eu vi bombas a cair por todo o lado, bombas a cair por todo o lado. Meus irmãos, como eu vi no vídeo, como eu vos falei no vídeo de ontem, do vídeo antes deste, meus irmãos, o Senhor tornou-me a mostrar hoje, novamente, depois de ontem ser zombado, e o Senhor através de mim está a avisar novamente, vocês que estão a zombar, eu estou a falar para o povo daqui, para o povo de todo o mundo, vocês que são incrédulos, vocês que estão desviados, vocês que não conhecem a Cristo, por favor, estas visões foram tão fortes, que eu vi a porta se fechar, mesmo, a porta se fechava, e as pessoas se esbarravam, caíam para trás, depois queriam atrás, Jesus já não deixava. Isto foi como no tempo de Noé, eles estavam a zombar, Noé levou 120 anos a avisar, eles zombavam, olha, quando eu estava a ser zombado, eu pensei também como o caso de Noé, eu fiquei tão triste, eu disse assim, eles nem sabem o que está para vir por aí, eles nem sabem porque está, olha, eu estou em casa ainda a gravar este vídeo, era para mim sair, fazer uma caminhada, talvez eu iria gravar este vídeo ao ar livre, mas eu senti-me tão triste. E eu estou a ter uma luta enorme para gravar este vídeo. Já gravei várias vezes seguidas e eu acho que este é que ficou o melhor. Estou a ter aqui uma luta, porque também eu vi luta no mundo espiritual também, significa também por isto. O diabo está furioso, não quer que eu grave estes vídeos. Olha, não sou conhecido, nem quero ser conhecido. Eu só quero que o meu Deus seja conhecido, eu quero que o nome dele seja glorificado na minha boca e na boca dos meus irmãos que estão por todo o mundo que vai ser glorificado na boca daqueles que se vão converter, através deste vídeo e através de outros pastores também. Portanto, o Senhor está-vos a dar uma grande oportunidade. Antes da porta da graça se fechar, por favor, eu estou a fazer um apelo que vocês se entregam a Cristo o mais depressa possível, porque Jesus é a porta. Quando Jesus fechar essa porta, Jesus é a porta. Sem Ele, se vocês converterem em Jesus, vocês não poderão entrar no reino dos céus, nunca vão poder entrar. Portanto, Ele é a porta, Ele está a dar uma oportunidade. Portanto, eu vou ler aqui umas passagens bíblicas que eu tirei. Meus irmãos, isto é sério. Portanto, é assim, Apocalipse 22:11 aborda o tema do fechamento da porta da graça e a salvação oferecida por Deus não estará disponível eternamente. Aqueles que aceitaram a salvação oferecida por Cristo serão salvos. Enquanto aqueles que não perceberam que não estiverem conscientes deste momento perderão a oportunidade de salvação. Portanto, eu avisei eles estavam-se a rir, eles estão inconscientes, é o que diz aqui, e perderão a oportunidade da salvação. Levam isto a sério, meus irmãos, por favor, e também às pessoas daqui, às pessoas que zombaram de mim. Eu estou a apelar por vocês. E aqui em João 10:9, Jesus fala assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á,
e entrará e sairá e se achará postagens. Portanto, meus irmãos, se vocês entrarem pela porta que é Jesus, vocês serão salvos. Vocês, olha, dizem que eu vou repetir outra vez, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e se achará postagens. Vocês têm a entender, meus irmãos? Agora vou-vos falar mais uma passagem, Lucas 13, 25. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora. Foi a visão que eu tive da porta se fechar. Eu vou repetir outra vez. E foi a visão que o Senhor viu Jesus no trono. E agora estou a recapitular isso, que significa isto. E Jesus fala assim: o dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora, batendo à porta, dizendo: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: eu não sei de onde vocês são. Meus irmãos, a visão que eu tive da porta se fechar, Jesus do trono, e eu via as almas lá de joelhos. Isto está a significar tudo. O Senhor vai se levantar e vai se fechar a porta, e aí já não há mais salvação. Meus irmãos, o céu e o inferno existe. O significado disto que eu li para vocês, destas passagens bíblicas: o Senhor vai se levantar do trono, eu vi a porta se fechar, o Senhor vai fechar essa porta, depois não vai haver mais graça. O Senhor vai tirar o seu Espírito Santo daqui da terra, já não vai haver mais graça. E quando as pessoas que não quiserem aceitar a Cristo, quando querem ir lá no inferno, a graça do Senhor não vai estar lá, o Espírito Santo não vai estar lá. O Espírito Santo, quando o Senhor fechar a porta da graça, o Espírito Santo desta terra vai ser retirado. Foi com muita tristeza que eu estou a fazer este vídeo, que ontem fui alvo de muita zombaria. Eu falei das visões todas que eu tenho tido. Eu falei das visões dos anjos em prontidão que eu tive, das visões do tsunami, as visões das guerras. Eles não estão a acreditar. E destas visões agora do fechamento da porta da graça, e como também tive de visão do vídeo anterior que eu fiz também, eu vi a mesa dos líderes mundiais. Meus irmãos, estas visões em concordância com as outras está a dizer tudo, mas esta visão da porta da graça e do Senhor sentado no trono, isso foi tão forte. Olha, mais uma vez, vocês que aceitam a Cristo o mais depressa possível, por todo o mundo, tu, igreja, tu que dormes, desperta, ó igreja, ouve o que o Espírito diz à igreja, por favor. Vocês que não aceitaram, mais uma vez, que não aceitaram a Cristo, que aceitam a Cristo o mais depressa possível. Vocês que não conheçam a Cristo, procuram uma igreja o mais depressa possível. Por favor, olha, que Deus vos abençoe. É com muita tristeza. Eu estava para sair de casa para gravar este vídeo, mas eu não estou triste ainda das zombarias que eu levei. Mas olha, Jesus está vendo tudo, e eu, apesar de vocês zombaram de mim, eu estarei em oração por vocês. Eu vos amo na mesma, que a guerra não é contra a carne, é contra o Espírito. Vocês que ficam com Deus, um grande abraço por vocês, e eu estou a interceder por todo o mundo e por as pessoas daqui da minha ilha, pelos que zombaram de mim. Estarei em oração todas as madrugadas. Um grande abraço para vocês, ficam com Deus, tá? Eu vos amo. Meus irmãos, é muito forte, porque pensa comigo, quando Jesus voltar, as pessoas sentirão uma sensação horrível. Vejam que todos os relatos aqui do canal, quando as pessoas ficam, elas têm uma sensação horrível, um arrependimento muito forte de não ter se arrependido, de não ter se entregado a sua vida ao Senhor Jesus.
creio eu que da mesma forma, né, que a Bíblia diz, eu creio que quando ali a arca fechou a porta e começou o dilúvio, com certeza as pessoas lembraram do que Noé estava dizendo, do que Noé pregou, que iria vir um dilúvio, iria acabar com toda a humanidade. E é da mesma forma, irmãos, quando Jesus voltar, a porta da graça irá se fechar e muitos que estão cientes, que estarão, melhor dizendo, cientes do que aconteceu quando isso, né, ocorrer, eles estarão cientes e se lembrarão de tudo que foi dito, e eles vão perceber que a porta da graça se fechou, ou seja, o tempo acabou. Meus irmãos, isso é muito sério, é muito profundo isso que nós ouvimos aí, um testemunho puro, verdadeiro, e é até difícil, né, para o irmão Paulo fazer isso, porque ele mesmo fala aí muito chateado que ele foi, né, alvo de zombaria, mas ele sabe do que ele está falando, porque foi real o que ele viu, o que ele viveu ali com Deus, e ele está gravando aí para alertar, porque ele se sente na obrigação de passar isso para as pessoas. Meus irmãos, é tempo de despertar. Eu agradeço a todos vocês que chegaram até o final do vídeo, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.